Capacidade não é tudo na vida. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Capacidade não é tudo na vida. Sim, não é mesmo. A capacidade, seja em que esfera for da nossa vida e suas atividades, sem as virtudes básicas cristãs preconizadas nas Sagradas Escrituras, virtudes essas formadas, adquiridas, desenvolvidas e comunicadas por Deus, perde o seu admirável, aplaudido e decantado valor. Vivemos numa época em que capacidade e capacitação, mais do que nunca, são as palavras de ordem no campo profissional, técnico, acadêmico, doméstico, diplomático, eclesiástico, ministerial, espiritual e vai por aí. Entretanto, a capacidade humana, operando desacompanhada das virtudes ou qualidades acima mencionadas, ela mesma minimiza e, a seguir, nulifica aquilo que realiza. Seu portador talvez ignore isso, mas os fatos o constatarão. Podíamos evocar como exemplo prático do que estamos dizendo um personagem da história secular ou da história da igreja, mas preferimos um personagem da Bíblia, a palavra de Deus. Nada supera a Bíblia, inclusive em matéria de exemplo. É só procurá-los. Eles estão lá. Trata-se do destacado homem que foi Joabe, portador de invulgar e comprovada capacidade. Ele serviu na corte do maior rei de Israel, Davi, do qual era sobrinho, sendo filho de Zeruia, irmã de Davi. Sua mãe foi mulher de grande destaque para ser tão mencionada na Bíblia. Joabe é várias vezes declarado na Bíblia como general comandante do exército de Israel durante todo o reinado de Davi. Logo cedo, Joabe demonstrou sua extraordinária capacidade na batalha contra as tropas de Abner, o hábil comandante que conduziu o exército de Saul e agora fazia o mesmo com o do seu filho Isbosete. Porém, maior capacidade demonstrou Joabe nas manobras, cerco, ataque e captura da fortaleza dos Jebuseus na parte sudeste de Jerusalém, considerada pelos seus ocupantes como invencível. Depois deste feito notável e heróico, Davi, vendo a sua manifesta capacidade numa fase tão crítica de consolidação do seu reino, fê-lo seu ministro do exército. Vemos a seguir em Joabe um estupendo desfile de capacidade em administração, liderança, logística e planejamento, quando ele venceu os radicais amonitas e seu poderoso aliado, os sírios. Esse evento da vida de Joabe desafiou a sua capacidade a ponto de ele ter de escolher homens dentre os já escolhidos, segundo Samuel 10:9 e 1 Crônicas 9:10. Entretanto, superou as desvantagens mais uma vez e venceu essa coligação de forças muitíssimo superior às suas. Um ano depois, não somente derrotou novamente os amonitas, bem como conquistou a sua capital, Rabá, a moderna Amã, capital da Jordânia. A seguir, dominou uma rebelião chefiada por Seba e assim continuou vitória após vitória. Joabe nunca perdeu batalha. Não consta no relato bíblico uma só derrota sua. Isso evidencia que ele estava sempre a desenvolver a sua capacidade, o seu gênio, suas técnicas e sua habilidade. Nunca mais o reino de Israel conheceu um líder mais capaz do que Joabe. Mas veremos também que capacidade não é tudo no homem. Há necessidade de outras virtudes, qualidades, predicados, valores morais, sociais, domésticos, humanitários, fraternais e também
E como? Os espirituais, detalhados em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vejamos agora que a capacidade não é tudo na vida de quem quer que seja. Joabe era capaz, mas era insensível, desumano e cruel. Ele reconstruiu a cidade de Davi, a fortaleza tomada aos jebuseus com todo o seu complexo. Mas destruiu vidas como Abner, traiçoeiramente, chamando-o para falar-lhe em segredo. Matou também em Edom todos os elementos do sexo masculino sem qualquer piedade. No caso de Absalão, tratou-o compassivamente uma vez, tolerou-o uma segunda vez e na terceira vez matou-o. Enquanto isso, Davi mostrou que a atitude de um pai ante um filho rebelde não observa a inflexibilidade da lei. Joabe era capaz, mas não inspirava respeito, e sim medo. Ele afastava as pessoas para longe de si. Essa fama corria longe, como é o caso de Haddad, que estando homiciado no Egito, de lá ouviu falar que Joabe tinha morrido e então voltou à sua terra. Joabe era capaz, mas não reconhecia seus erros. Ele abrigou-se no altar da casa do Senhor para protestar inocência quando sabia dos seus crimes praticados. Ao pegar das pontas do altar, estava querendo dizer que estava sendo acusado de crimes que não praticara. Êxodo 21, do 12 ao 14, quando de fato era culpado, como vemos no depoimento de Davi em 1 Reis 2 e 5, 2 Samuel 3, do 37 ao 39. Joabe era capaz, mas não respeitava os laços de família. Amasa, o general a quem ele assassinou, era seu primo. O crime foi calculado e friamente praticado. Davi era seu tio, sua mãe Zeruia era irmã de Davi. Entretanto, reprovou duramente a Davi na hora em que este mais lamentava a morte de Absalão, seu filho rebelde. Certamente, ele não censurou a Davi como rei, mas como seu parente. Joabe era capaz, mas não foi fiel até o fim. Davi estava em avançada idade, mas continuava como rei. Nessa situação, Joabe macomunou-se com Adonias, o então filho mais velho de Davi, para destronar o velho rei. Em épocas difíceis, ele fora fiel a Davi, como no caso do levante de Absalão, 1 Reis 1 e 7, 2 e 28. Mas agora, na velhice de Davi, ele foi desleal. Ele era capaz, mas não merecia agora a confiança do trono. A Bíblia diz, fiel e idôneo, o que equivale a dizer fiel e capaz. Vamos todos nós progredir em capacidade quanto às coisas de Deus e às seculares, úteis e necessárias, mas sabendo que a capacidade não é tudo na vida. Joabe foi um líder capaz, era um herói de admiração nacional. Ele nunca perdeu uma batalha, ao que se sabe, mas isso não foi tudo em sua vida, como acabamos de ver. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.